Boa noite, senhores. Eu queria tomar o tempinho aí dos senhores para discutir um artigo que eu recebi hoje. Foi publicado ontem na Nature, que é a maior grupo de. É um grupo, mas tem a maior revista de publicação científica do mundo. E eles têm também algumas notícias que eles colocam, que não são necessariamente artigos de peer review, mas são artigos que teoricamente deveriam ter alguma conexão com ciência, que eles colocaram aí no seu site um artigo dizendo que centenas de cientistas estão aí defendendo a questão do aborto nos Estados Unidos. Então você tem uma revista científica se manifestando politicamente em favor do aborto e usando o suposto peso de cientistas para se posicionar politicamente e filosoficamente, não é? Porque defender o aborto é uma questão religiosa, é uma questão filosófica, é uma questão política e ética e nada científica. E esse artigo aí, porque o título é porque centenas de cientistas estão dando a sua força para a questão do aborto nos Estados Unidos. Então o artigo é um lixo, usando essas pesquisas fraudulentas das ciências sociais, que sequer deveriam ser chamadas de ciências. Nós sabemos que existe uma crise de replicabilidade gigantesca nas ciências sociais. Mais de 70% dos artigos dessa ciência não são replicáveis, ou seja, eles não se adequam a uma ciência, assim, pelo menos a ciência moderna, como ela mesma se define, como uma boa ciência, que é replicável. E nós sabemos que ciências sociais são fortemente influenciadas por ideologias. Então você não precisa ser gênio para saber que ao cometer um aborto, um assassinato da pior espécie, porque é uma mãe que tem, mesmo a nível animal, instintivo, todo o interesse em manter o seu filho vivo, até uma porcaria de uma lontra tem esse instinto de preservar o seu filhote, mas na espécie humana, dotada de uma alma racional, muito, infinitamente superior a qualquer lontra, se discute a legalização de um assassinato da mãe, né, do filho pela própria mãe. Isso mostra o quão grotesca é a situação que nós já nos encontramos, né? Nós vivemos em um mundo que já abandonou a Deus há muito tempo, vivemos um Epicurus 2.0, em que as mulheres querem viver de forma hedonística, vivendo pelo prazer, e o bebê se torna simplesmente um obstáculo nessa vida grotesca, egoísta e nojenta que elas querem viver, não é? Então, que uma revista de publicação científica se coloque a favor do aborto e usando supostos cientistas para defender, ter esse artigo lá colocado, nos mostra a decadência dessa suposta ciência que constantemente nos é dito que devemos segui-la, não é? Que a ciência, devemos confiar nessa ciência, porque ela é totalmente neutra, que ela quer o nosso bem, essa entidade, essa ciência que tem vida própria, que vai além dos cientistas, quase como um novo deus aí, pagão. Então o artigo é nojento, usando dessas pesquisas fraudulentas. É um artigo eugenista, porque diz em vários momentos que as mais prejudicadas com o banimento do aborto são as pessoas negras, as mulheres negras. Não é à toa que a vasta maioria das clínicas da Planned Parenthood nos Estados Unidos, que faz os abortos por lá, estejam em comunidades negras, não é? Porque todos nós sabemos, o pessoal de esquerda, satanista, eles são também eugenistas, como bons darwinistas que são, não é? Então, como eles não gostam de negros, eles colocam lá as clínicas de aborto próxima a essas comunidades para que as mulheres negras tenham acesso fácil para assassinar seus filhos, não é? Em um dado momento do artigo, eles inclusive dizem que esse tipo de banimento do aborto que está ocorrendo em alguns estados nos Estados Unidos acaba afetando pessoas que podem ficar grávidas, pessoas negras que podem ficar grávidas. O que eles querem dizer por isso é que nem todas as pessoas que ficam grávidas são mulheres, não é? Porque além de
defender assassinato, esse artiguinho aí da Nature, ele defende a inclusão das pessoas trans que ficam grávidas, correto? Então você vê aí que a nossa ciência ela já foi para o saco, colocando de forma bem bruta. E é vergonhoso, assustador, e não é a primeira vez que eu vejo o grupo Nature publicando coisas desse nível. Inclusive já vi artigos peer review, não somente de notícias, debatendo racismo dentro de universidades, etc. Coisas assim completamente desconexas do propósito da revista, não é? Então mostra aí para os senhores, eu vou colocar o link desse artigo grotesco aí na descrição, mas mostra que a ciência que os senhores idolatram, alguns dos senhores, não é isso aí que os senhores estão achando. Os cientistas, e não a ciência, que é uma abstração, mas os cientistas têm, em sua vasta maioria, interesses financeiros, ideológicos, como qualquer pessoa. E cada vez mais a ciência está sendo infectada com ideologias extremamente anticristãs. Então eu queria aí mostrar a minha indignação. Enquanto cientista, isso me noja, mas é o futuro. E vai só piorar, porque o mundo está cada vez mais no maligno. A vasta maioria dos indivíduos editores dessas revistas são ateus, são indivíduos imorais, então o que devemos esperar, não é? Então fica aí a minha indignação. Se os senhores quiserem ler e verem os argumentos patéticos, dizendo que não há mulheres que abortam, não tem maior depressão que mulheres que não abortam, é só palhaçada. Ignora o senso comum, ignora toda a nossa noção de filosofia, da natureza humana, da lei divina. É óbvio que nós temos um compasso moral e assassinar o seu filho vai trazer uma desordem no plano tanto supernatural como natural. Essas mulheres que abortam estão todas aí deprimidas, estão todas sofrendo, e as que não estão é porque já chegaram num nível de decadência tão grotesco que elas já estão abraçadas com Satanás, que já perderam a capacidade de qualquer tipo de empatia. Mas essas pessoas jamais deveriam servir de exemplo para nada, né? Então, não se iludam. O aborto é uma coisa, é um pecado assim de natureza gravíssima. Matar uma vida inocente, né? Convencer uma mãe que ela deve assassinar o seu próprio filho, uma coisa literalmente satânica. Não é à toa que nas clínicas de aborto rituais satânicos são comuns. E perceber, né, que até a própria ciência, que deveria ser neutra, se ficar quietinha na sua em relação a questões morais, já está invadindo esse território também. Então, não se iludam, mulheres. Vocês não só vão cair no colo do capeta por abortar o seu filho, mas a sua vida aqui na Terra também será um inferno, porque a culpa que a senhora carregará nas costas por assassinar o seu filho vai ficar lá. Mesmo se a senhora se converter e se confessar, essa culpa ela estará lá no seu coração, esse arrependimento, a não ser que Deus, em sua infinita misericórdia, consiga apagar essa cicatriz do seu coração. Eu que fiz coisas menos piores do que isso, me arrependo até hoje, por exemplo, de ter convencido mulheres a tomar a pílula do dia seguinte, e sei o terror que é a ideia de falecer e ser confrontado por Jesus Cristo e que Ele me aponte as crianças que eu, porventura, ajudei a abortar. Quanto mais uma mulher que abortar uma criança de várias semanas, não que exista uma diferença entre um fetinho de um dia, mas pelo menos visualmente, para a questão emocional, é ainda mais grotesco, não é? Porque não tem como você inventar aquela desculpinha básica que é um amontoado de células, não é? E hoje em dia, não só se defende aborto até praticamente 9 meses de idade, alguns estados nos Estados Unidos permitem até durante o nascimento, desde que a cabecinha do bebê não esteja para fora, que ele seja morto, ou seja, infanticídio. E tem
filósofos aí ateus como Peter Singer, por exemplo, e outros que defendem que uma mãe tenha o direito de assassinar os seus filhos até se tiver 1, 2 anos, porque eles ainda não estão plenamente desenvolvidos e não seriam diferentes de um macaco. Não preciso dizer que essa teoria, obviamente, está aí bem estreitamente ligada ao darwinismo. Mas enfim, deixa eu tomar aqui um gole de um vinho. Essa bebida metafisicamente elevada para que eu não dê um soco na minha própria tela do celular, porque isso me irrita, né? E nós temos aí quantos milhões de bebezinhos que são mortos todos os anos e nós sabemos que infelizmente esses bebezinhos não poderão ir ao céu, ficarão no limbo dos inocentes, não terão dor, não terão, obviamente serão bem, mas terão uma vida natural, não é? Mas não verão a Deus, infelizmente. E são milhões desses bebezinhos que estão sendo assassinados pelas suas próprias mães. Então rezemos por essas mulheres, enfim, não vou utilizar as palavras que eu queria utilizar. Tenhamos misericórdia delas que não sabem o que fazem. Rezemos para que elas se convertam. E rezemos por esses bebezinhos que eu tenho certeza que estão nesse momento rezando pelas suas mães, para que elas não façam isso com outros bebezinhos. E você que defende o aborto, não vou falar nada, só vou rezar por você. Mas reflita bastante, porque seu julgamento, se a senhora não se arrepender, e o senhor também, será feio de se ver. Então fiquem com Deus todos, mostrem sua indignação, repassem esse vídeo e comecem a acordar aí para essa ciência, suposta ciência moderna aí que guia a vida de tantas pessoas, não é? Então fiquem com Deus, salve Maria.